Meus amados, viver na direção do Senhor é algo muito tremendo, é algo que eu e você desejamos, é algo que eu e você precisamos buscar. Viver na direção de Deus e não cumprir e cumprir aquilo que Ele sonhou para a gente nessa terra. Se a gente não cumprir aquilo que Ele sonhou para a gente, nossa vida vai ser em vão, não vai ter nenhum sentido, nenhum propósito. E aí eu te pergunto, tem como a gente fazer grandes obras nessa terra se não for na direção do Espírito Santo? Tem como, irmãos do louvor, a gente fazer obras nessa terra, grandes obras, se não for no poder do Espírito Santo? Zacarias 4:6 fala o seguinte: não por força nem por violência, mas pelo teu Espírito, assim diz o Senhor. Entretanto, é isso que eu quero que vocês prestem muita atenção. A Torre de Babel nos ensina algo muito importante, e é importante para a gente, senão a gente acaba fazendo obras, elas aparentemente são boas, são grandes, e a gente se confunde, porque a gente pensa que a gente só consegue fazer grandes obras no poder de Deus. Eu estou aqui para te dizer que não. A gente consegue fazer grandes obras na força do braço, sem Deus. Quem disse isso? Deus disse isso. Quando eles construíram a Torre de Babel, sem a direção de Deus, porque Deus disse: espalhem-se pelo mundo, multipliquem-se, dominai da terra. É a mesma direção que deu para Adão e Eva, depois do pecado deu para Noé de novo. Proclamem a glória de Deus. Sempre Deus mandou dispersar para Adão e Eva, para Noé, pós-dilúvio, para os apóstolos, e de todo mundo pregar o Evangelho. Sempre dispersem-se, multipliquem-se e proclamem a glória de Deus. Eles fizeram o quê? O contrário. Se amontoaram num local só, então desfizeram do mandato de espalhar e fizeram algo para a glória do homem e não para a glória de Deus. Eles fizeram totalmente da ordem que Deus tinha dado. Eles disseram: vamos fazer uma torre tão alta que carregue o nosso nome. Foi para a glória do homem, não para a glória de Deus. A obra era tão grande. O que Deus fala? Ali em Gênesis ele fala assim: agora não há limite para o que o homem pode fazer, vamos freá-lo. Ele ainda fala no plural, o que é mais interessante, porque está Ele, Deus Pai, Ele, Deus Filho, Ele, Deus Espírito. Vamos confundir a língua deles, para eles não prosperarem assim nas suas obras, porque são grandes. E daí que são grandes? São grandes e estão fora do centro da vontade de Deus. Então nós podemos fazer sim grandes obras fora do centro da vontade de Deus. Isso confunde o homem. Se a gente não tiver uma direção do Espírito, a pessoa se engana, e porque conquistou muita coisa, talvez está num grande ministério, ela se perde do propósito, ela se perde daquilo que Deus queria para a vida dela. Eu disse uma coisa aqui algumas semanas, acho que foi semana passada, e pegando algo que o pastor Roberto falou: você faz um bolo, faz todo lindo, maravilhoso, de chocolate, entrega para Deus, e Deus fala: eu não gosto de chocolate, eu gosto de baunilha. A questão não é fazer o bolo, a questão é fazer um bolo do jeito que Deus gosta. A questão não é simplesmente servir a Deus de qualquer jeito, é servir aquilo que Ele tem para você. O martelo, ele tem a função de quê? Bater num prego. Vai bater no prego com o celular. Faz o teste, chega na sua casa hoje, pega um prego, bate com toda a sua força no seu celular. Aí você chega amanhã e me dá o testemunho, o que aconteceu? Pode fazer na sua casa hoje. Acho que não, né? Vai estraçalhar seu celular. Ele não foi projetado para isso. E as pessoas falam em autoajuda, olhar para dentro de si, para saber quem é você, qual é a sua função na terra. Não é olhar para si. Só vai encontrar coisa ruim.
Coisa boa só tem em Deus, amados, é o que o Espírito Santo coloca em nós, porque em Tiago 1,17 fala: toda bondade, todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não se encontra mudança nem sombra de variação. Então, dentro de nós não há o que procurar de bom, é dentro do fabricante. O fabricante sabe para que eu existo, para que você existe, para que o Felipe existe, para que o Enéas foi produzido, foi feito. Quem sabe é o fabricante, não sou eu, não é você. A gente tem que buscar em Deus. Quando a gente descobre quem nós somos no Senhor, ou melhor, quando a gente descobre quem o Senhor é, a gente descobre quem nós somos no Senhor. Quem disse isso? Pedro disse isso, Pedro e Jesus. Certa feita, Jesus vira e fala: quem eles dizem que eu sou? Dizem que é um profeta, dizem que é Elias ressuscitar, dizem que é isso, que é aquilo. E você, Pedro, quem diz que eu sou? E Pedro, com revelação, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito. E Jesus fala: não foi carne nem sangue que te revelou isso, senão meu Pai, senão o Espírito Santo. Pois agora eu te digo, quando Pedro descobre quem é Deus, quem é Jesus, ele descobre quem ele é. Ele fala: agora eu te digo, tu és Petros, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele fala: você é pequeno fragmento de rocha, e sobre eu mesmo, essa pedra, porque uma coisa é falar para Pedro, Petros, no grego significa pequeno fragmento de rocha, sobre essa Petra, primeiro Petros, depois Petra, sobre essa Petra, eu, Jesus, sou a Petra, rocha firme, rocha altíssima, eu edificarei a minha igreja. Você achou que a igreja de Jesus Cristo sobre a terra está edificada sobre o Pedroca? Não, o Pedroca não é isso tudo, está sobre o leão da tribo de Judá, mas o Pedroca, ele é bênção, ele ia ser um pequeno fragmento de rocha. Ele mesmo fala, em 1 Pedro, depois ele fala: nós somos pedras, pequenas pedras que vão fazer a edificação da casa que está sobre o alicerce que é Cristo. Ele mesmo confirma isso, para não confundir a doutrina dos amados irmãos católicos que acham que foi edificado sobre Pedro. Não, é sobre Cristo, é sobre Deus. Quando você descobre quem é Deus, você descobre quem você é. Quando você descobre quem Ele é, o Cristo, você descobre você e o seu ministério, porque Ele falou: você não é Pedro. Pedro significa Simão, você não é Simão. Simão significa débil, você é inconstante ou débil. Você é Petros, pequeno fragmento de rocha, firme, duro. Descobriu quem ele é e disse mais: sobre mim, com a sua ajuda, será edificada a igreja. Até o ministério dele foi descoberto. Direção de Deus, amados, é isso, é você buscar quem Ele é, para você saber o que Ele quer de você, quem Ele é. Assim como na Torre de Babel, pessoas fizeram obras segundo o seu próprio braço, foi considerado grandioso. Esse é um grande problema de muitas pessoas, achar que porque Deus te abençoa, você está no centro da vontade dEle, e não está, não é o centro do querer de Deus. Deus continua te amando, mesmo você não estando no centro da vontade dEle. Deus continua te abençoando. Se você está com uma pessoa que você namorou, orou, pediu direção de Deus, Deus disse não, e a pessoa casa, Deus continua te amando, abençoando e faz um projeto bom. Não é o perfeito de Deus. Então tudo a gente precisa de direção, tudo. A vontade de Deus é boa, depois agradável, depois perfeita. As pessoas gostam de dizer boa, perfeita, agradável, só porque é mais sonoro, mas é boa, agradável e perfeita nessa ordem. Ela é boa para todo mundo. A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto, a chuva chove no campo de todo mundo. Deus é bom, Ele é bom para a humanidade, para todos, Ele é bom. Agora, o cristão, ele tem uma vida muito mais agradável, ele está na posição de filho. João 1,12 diz que aquele que recebe Jesus tem o poder de ter sido feito filho de Deus, muito melhor. Agora, perfeito, às vezes nem um cristão vive. A vontade perfeita de Deus, às vezes nem o cristão vive. Depende dele buscar a direção de Deus, seguir a direção de Deus. Eu te digo algo, seria maravilhoso, não seria, irmãos, se houvesse um livro específico, o livro da Shirley, o livro da Camila, o livro do Enéas, o livro
que estivesse escrito o que Deus quer especificamente para a sua vida. Não seria bom você pegar esse livro, folhear? Você não ia errar a direção, não é? Não é a nossa angústia? A gente às vezes quer seguir a direção de Deus, mas bate a cabeça aqui, bate ali, não sabe o que fazer. Quando você vê, você bate na cabeça: nossa, eu não segui a direção de Deus, era a minha vontade. Quem já passou por isso? Só eu? Então, seria muito bom, né, irmãos, que esse livro seria? Eu tenho notícia para você: esse livro existe. Existe esse livro específico, a vida do Filipe e suas direções segundo Deus, a crônica. Existe. Eu te provo. Salmo 139, 23 e 24 diz assim: eu vi a sua substância informe no ventre da sua mãe, e escrevi todos os seus dias decretados em um livro. Existe. Aí você vira para mim e fala: piorou minha angústia. Ele existe, mas eu não tenho acesso a ele. Calma, tem alguém, amigo nosso, que tem acesso. Tá bom, eu e você não temos acesso, mas tem um amigo nosso que tem. 1 Coríntios 2,9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, nos revelou por meio do Espírito, porque o Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Amado, Ele sabe. O Espírito Santo sabe o que está escrito naquele livro. Ele sabe cada detalhe, e Ele habita dentro de você. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, sois morada de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita dentro de vós? Não sabeis? Por que Paulo fala isso? Parece que eles estavam desatentos para esse fato. Parece que é um chacoalhão do apóstolo Paulo. Fala isso para os coríntios: vocês não sabem que o Espírito Santo de Deus habita dentro de vocês? Vocês são templo. Ele tem acesso ao livro dos livros. Deixa eu te falar um negócio. Salmo 139, 23 e 24 não é predestinação não, irmão. Não é predestinação na visão calvinista, pelo menos, né? Que a predestinação, claro que existe, é bíblica essa palavra, mas não ao viés calvinista, tipo, tudo já está escrito e vai acontecer, quer você queira ou não, está escrito e vai acontecer. Não é isso não, meu amigo, não é isso não. Deus tem uma vontade perfeita para você, e Ele tem escrito num livro. Vai chegar um belo dia, pessoas vão chegar diante de Deus, desse exemplo aqui, e vai falar assim: Senhor, eu fiz a tua obra, abri 20 igrejas, não sei o que. Deus vai falar: você não fez a minha obra, você fez a sua obra. Eu te levantei para ser um missionário na China, ganhar dinheiro, meu amigo. Vai chegar outro: eu fui um grande missionário, eu fiz a tua obra, Deus não sei o que. Deus vai falar: não, amigo, você não fez a minha obra, você fez a sua obra. Você era para ser um bilionário, e você ia sustentar a minha igreja no 5 continentes. Está aqui escrito, eu te mostro. Sabe o que eu digo para vocês? Vem para o céu. Você não vai perder a salvação. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, seu nome está escrito no livro da vida, vem cá. Você só me fez um bolo de chocolate, filho de baunilha, só isso. Seu galardão vai queimar, porque a Bíblia diz que no julgamento, no tribunal de Cristo, o cristão vai estar lá, e ele vai passar como que pelo fogo. Mesmo que a sua obra, se a sua obra for ouro, pedras preciosas e tudo mais, vai passar com ele e vai ter um grande galardão. Se queimar como palha, feno e madeira, ele ainda assim vai passar como que pelo fogo, com todas as suas obras queimadas, sem galardão. Entendeu? O julgamento do cristão, ele vai ser salvo de qualquer jeito. É só para saber sobre as obras, se você vai fazer a vontade de Deus ou não, se você vai dar para ele bolo de chocolate ou de baunilha. É isso. E aí, se a gente não buscar no Espírito Santo de Deus o que Ele quer para nós vamos chegar entregando um bolo de chocolate, crente que era isso que Ele queria. Assim, nós vamos ter certeza, mas pode não ser aquilo que Ele queria. Se a gente não buscar a direção de Deus, eu vou voltar em Pedro de novo, sempre Pedro. Se a gente não buscar a direção de Deus específica para a nossa vida, nós vamos acabar fazendo uma obra que não é a que Deus quer. Isso é o que mais corre no nosso geral, no
nas minhas orações, é o que eu não quero. É o que eu busco no Espírito Santo. E a minha oração, irmãos, é muito assim: Senhor, eu consagro ao Senhor. Eu vou ministrar a palavra daqui a pouco, então eu não vou queimar essa parte não. Eu tenho algumas coisas para falar nesse sentido, vou deixar para a hora da ministração. Mas vou só falar de Provérbios 16:3. Fala assim: consagre ao Senhor tudo o que você fizer, e você será bem sucedido. Cuidado com esse versículo, cuidado. Use ele de forma hermenêutica, levando em conta toda a Bíblia e não somente ele. Leve em conta Provérbios 3, 5 e 6, que fala assim: busque a vontade do Senhor e não se estribe no seu próprio entendimento. Busque a vontade do Senhor em tudo que você fizer e não se estribe no seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que você fizer e ele te mostrará o caminho que você deve seguir. Isso. Busque a vontade do Senhor em tudo que você fizer, no final, e ele te mostrará o caminho que você deve seguir. Opa, se ele me mostrará o caminho que eu devo seguir, eu não devo tomar decisões por conta própria. Então, Provérbios 16:3, consagre ao Senhor, é consagrar assim: toma, Senhor, eu estou com tal projeto, eu não estou pedindo para você, eu tomei uma decisão, eu quero fazer isso na minha vida, e você dá um jeito de abençoá-lo, porque está escrito: consagre ao Senhor, você será bem sucedido. Está escrito? Não, você entrega na mão do Senhor. Você entregou, ele faz o que quiser, inclusive fechar as portas. Não quer dele. Eu estou com tal projeto, eu quero fazer tal coisa, tal ministério, tal trabalho, tal faculdade. Entrega na mão dele, mas entrega mesmo, não toma de volta não. E ele é tão Deus, e você consagrou tão de verdade, que ele pode abençoar se for centro da vontade dele, ou ele pode fechar as portas. Porque nós temos livre-arbítrio. Se você não entregar a sua vida para ele, não entregar tudo para ele, você faz o que você quiser da sua vida nessa terra, e ele não impede. Ele não impede, ele é um gentil cavaleiro. É você que tem que falar: pega isso da minha vida, Senhor, e fecha as portas, pelo amor de Deus, se não for da tua vontade. Se eu estiver escutando errado, escutando a minha paixão do meu coração e não o teu espírito, tira da minha vida, arranca, não quero fazer isso, não me faça ir àquele monte, se não for a tua presença junto. Ô Jesus, e aí Pedro vai lá e anda sobre as águas. Ele anda sobre as águas, mas o que acontece 30 segundos antes dele andar sobre as águas? Um milagre tão poderoso, um milagre tão grandioso, algo tão monumental. Jesus aparece, todo mundo se assusta. Jesus fala: sou eu, não temais. E ele fala: meu Deus, Jesus andando sobre as águas. E aí ele toma uma atitude de fé tremenda. Cuidado, a atitude de fé sem direção de Deus é uma fé morta, é uma fé sem endereço. O endereço da nossa fé chama-se Jesus Cristo. Eu já vi pessoas orando com toda a fé, com toda a intensidade, para comprar aquela casa. Deus ia dar aquela casa, Deus ia dar aquele carro, aquele emprego. Foi Deus que te disse. Você pode apoiar toda a sua fé nisso, porque aí ele é frustrado, ele não consegue aquele emprego, aquela promoção, aquele carro. Aí ele briga com Deus. Ele fala: Deus, eu usei toda a minha fé e o Senhor não contemplou a minha fé. Culpa Deus. A Bíblia diz que tudo que pedirdes com fé recebereis. Vamos ter hermenêuticos. O outro texto vai dizer: tudo que pedirdes segundo a vontade de Deus, assim será feito. Então soma as duas, isso é hermenêutica. Tudo que pedirdes com fé, segundo a vontade de Deus, nota 10, recebereis. Então pessoas que oram assim são pessoas que vão abandonar Deus, que vão abandonar a fé, que vão fazer orações que não são segundo o reino, são segundo a carne, e vão ser frustradas pelo seu erro e vão culpar Deus. Jesus falou assim: se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo que pedirdes vos será feito. Se a gente estiver tão cheio do Espírito Santo desse jeito, que nós estamos em Cristo, a palavra dele está dentro de nós, irmãos, nossos desejos, nossos anseios serão anseios de reino. Por quê? Porque Filipenses 2,13 diz que é o Senhor que opera em vós tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. O
querer no seu coração, se você é cheio de Espírito, se você está com Jesus e a palavra dele está dentro de você e você está em Jesus, o querer no seu coração vem de Deus e não de você mesmo. É Ele que opera em vós o querer, e aí depois Ele te dá a condição, a habilidade, a capacitação para fazer aquilo que Ele colocou no seu coração. Então aí sim, a oração é contemplada e a gente vê milagre. E eu volto para Pedro sobre as águas. E Pedro andando sobre as águas, ele fala, ele não se joga. Ele não se joga. Se jogar é uma fé um pouco mais dessa igreja moderna. Dá um pico de fé, vai acontecer. Deus está conosco. É Deus nisso. Vamos com tudo. Às vezes acontece, às vezes não. E aí vem várias frustrações. Pedro não. Ele fala assim: me dá uma palavra que eu vou até o Senhor. Ele pede direção de Deus. Eu falei isso semana passada. Me dá uma palavra. Jesus é tão tremendo, só fala isso. Vem. É uma palavra. Você viu? Uma palavra, irmão. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra, irmão. Noé recebeu a revelação uma vez só, e ficou 100 anos quase, mais ou menos 100 anos, construindo a arca. Não ficou de profeta em profeta pedindo direção para confirmar. Uma vez só, Pedro falou: me dá uma palavra e eu vou até você. Jesus disse: vem. Pedro andou sobre as águas. Ele só andou sobre as águas no momento que Jesus Cristo falou: vem. Sobre a palavra. O mesmo Pedro tinha pescado igual doido, pegado nada. Jesus fala: lança a rede para o outro lado. Ele fala: eu não estou lançando a rede sobre as águas. Você não está entendendo, Jesus? Você não está entendendo? Sobre a tua palavra eu lanço a rede. No comecinho da caminhada, vocês lembram disso? No comecinho da caminhada, ele joga a rede sobre a palavra de Cristo, tem a pescaria maravilhosa. No meio da história, lá no meio, ele fala de novo: me dá uma palavra e eu vou até o Senhor. Vem. E ele anda sobre as águas. Sobre a palavra. Sobre a palavra. Sobre uma palavra que o Senhor te der. Busque direção. Sobre uma palavra, está no meu coração tem bastante tempo. Eu tenho falado muito disso. Sobre uma palavra. Que você possa buscar no Senhor a direção de Deus, para não se lançar sem direção por uma suposta fé. Fé tem endereço, se chama palavra de Deus, se chama Jesus, se chama direção específica do Espírito Santo para você. Não é uma fé louca em qualquer coisa, ministerial, é tão nobre, o ministério que abençoa tudo. Não! Ele falou: ide em todo mundo pregar o Evangelho. Quando Paulo chega em certa região da Ásia Menor, o Espírito Santo impediu ele de pregar naquele local. Impediu ele, sendo que o próprio Espírito Santo disse para pregar em todo mundo. Mas não era, porque ele falou: ide em todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. É uma mensagem geral para todos os cristãos do planeta Terra, de todas as gerações. Para Paulo era só aqui, era só Paulo e Barnabé, era um certo pedaço. O ministério de Paulo e Barnabé é no local X. Aquela região, teologicamente é simples, Deus mandou outras pessoas ali, o Evangelho foi pregado ali, mas não era a obra para Paulo e Barnabé, era a obra para outro. Por isso que ele foi frutífero, porque ele não foi aonde Deus mandou ele não ir, e ele foi aonde Deus mandou ele ir. Senão a gente vive uma vida infrutífera, batendo cabeça ministerialmente, fazendo, sem direção de Deus.